Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há um milagre que Jesus realizou, que vem relatado nos 4 Evangelhos, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Tal foi a importância que teve este milagre para os apóstolos, quando assistiram, para os discípulos e também para cada um de nós, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Sabemos que Jesus fez 2 multiplicações dos pães e dos peixes, mas a primeira vem relatada pelos 4 evangelistas, enquanto que a segunda só vem relatada por Mateus e Marcos. Jesus tinha-se retirado para um lugar solitário para descansar um pouco, mas quando chegou lá viu a multidão que o seguia, encheu-se de compaixão e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ora, as pessoas estavam tão entusiasmadas com a pregação de Jesus que se esqueceram de voltar para casa e então, a certa altura, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora é já adiantada. Deixa ir esta gente para que indo às aldeias compre de comer. Então Jesus respondeu-lhes: não têm necessidade de ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Interessante como Jesus diz, o problema que eles têm é um problema que vocês têm e que conto convosco para resolver. Ora, de algum modo, quando nos damos conta que a humanidade necessita de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas necessitam de formação, que necessitamos evangelizar, falar de Cristo, às vezes podíamos pensar, bom, mas é que são, e diz o Evangelho, neste dia eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, seriam umas 15.000 pessoas que estavam ali, pelo menos, ou mais, e claro, os apóstolos sentem que é impossível dar de comer a tanta gente. Mas Jesus diz-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, Jesus pergunta, quantos pães tendes? E Santo André, diz o Evangelho de São João, diz, há aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas que é isto para uma multidão tão grande? E Jesus então manda as pessoas sentar, pede os 5 pães e os 2 peixes e vai multiplicar aqueles pães e aqueles peixes de tal modo que no final aquelas pessoas todas vão comer daqueles 5 pães e 2 peixes e no final ainda vão sobrar 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Ora, gostava que pensássemos o seguinte, que Jesus podia ter feito o milagre sem contar com aqueles 5 pães e 2 peixes, evidentemente, né? Podia ter multiplicado o pão a partir do nada. No entanto, quis contar com a generosidade daquele rapaz. Aquele rapaz que provavelmente teria levado aquele farnel para comer, que daria para ele, mas não daria para 15.000 pessoas. No entanto, generosamente, pôs à disposição de Jesus aquilo que tinha e Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Ora, isto pode nos dar muitas luzes na nossa vida espiritual, no nosso esforço por ajudar as pessoas, etc. Que é, tu, Jesus, não me pedes nada impossível. Por isso, se eu só tenho 5 pães e 2 peixes, é isso que eu tenho que pôr à tua disposição e tu já farás o resto. É assim que temos que olhar para a missão que temos que cumprir neste mundo. Não podemos pensar, isto está mal, eu não posso fazer nada. Bom, alguma coisa eu posso fazer. E se eu faço por amor a Deus, e se eu faço confiando no Senhor, então Jesus fará o resto. E isto ficou profundamente gravado no coração dos apóstolos, dos discípulos, de tal modo que quando foram pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, lembravam-se disto. O que é que nós temos que fazer? Pois temos que pôr os meios que temos à disposição e Jesus já fará o resto. Temos que ser magnânimos. O que é que aconteceria se aquele rapaz tivesse dito, não dou os meus 5 pães e 2 peixes, são meus. Vou almoçar eu e os outros que se arranjem.
Pois eu imagino que Jesus não teria feito o milagre. E Jesus quer contar com os teus 5 pães e 2 peixes e com os meus 5 pães e 2 peixes. Jesus quer contar com a nossa generosidade, com a nossa entrega para fazer um grande bem a muita gente. E é maravilhoso que seja assim. Mas ao mesmo tempo dá-nos esse sentido de responsabilidade. Tenho que pôr à disposição de Jesus esses 5 pães e 2 peixes para que Ele o multiplique. Pensar nesta virtude tão fundamental para o cristão, a magnanimidade. Um dia ouvi contar uma lenda, um conto, penso que é indiano, que falava de um pobre que estava na rua a pedir e de repente viu a carruagem de um rico a chegar e pensou, vou conseguir uma grande esmola, e estendeu a mão. Mas, eis não quando, a carruagem parou e de lá saiu uma pessoa que tinha bastantes posses, estendeu-lhe a mão e disse ao pobre, que me podes dar? E o pobre ficou desconcertado, porque ele é que pensava que o rico lhe daria alguma coisa e não ao contrário. Mas abriu o seu saco, lá o saco onde tinha as suas coisas, viu lá um pequeno grão de trigo e pôs o grão de trigo na mão do rico. O rico fechou a mão, fechou a carruagem e foi-se embora. E o pobre estranhou. E à noite, enquanto arrumava as suas coisas, descobriu que entre os grãos de trigo que tinha no saco havia um de ouro. E chorou amargamente. Pensou, se eu tivesse dado tudo o que tinha, agora teria-se tudo convertido em ouro. Ora, este conto me parece que exemplifica bem aquilo que nós damos a Deus e como o Senhor nos devolve isso multiplicado. Jesus quer contar com a nossa generosidade. Não só para nos ajudar a nós, evidentemente, mas para salvar muitas almas. Jesus quis contar com aqueles 5 pães e com aqueles 2 peixes. E graças a Deus aquele rapaz foi generoso e disse que sim. Pois tu e eu também temos de ser generosos. E temos que, por um lado, ao pensar nos problemas da humanidade, pensar, muito bem, esses são os problemas que Deus quer que eu ajude a resolver. Não temos que resolver todos, mas temos que contribuir para a resolução. Depois, que meios tenho eu? Pois só tenho estes 5 pães e 2 peixes. Tenho estas capacidades, posso fazer isto, posso fazer aquilo. Ponho, Jesus, aquilo que tenho aos teus pés. E depois tu me dizes, não te preocupes, porque se tu pões aquilo que tens aos meus pés, eu ponho o resto. Porque a mim sobra-me. Se a ti falta-te, a mim sobra-me. Mas eu quero contar contigo. Eu quero contar com a tua generosidade. Eu quero contar com os teus 5 pães e 2 peixes. Diz-me Jesus, a ti e a mim. E acho que hoje era um bom dia para tu te perguntares e eu também. Jesus, quais são os meus 5 pães e 2 peixes que tu queres contar para multiplicar, para ajudar tanta gente? E ao pensar nessa grande missão que temos que cumprir, de levar muitas almas a aproximar-se de Jesus, levar muitas almas a que um dia cheguem à vida eterna, pois Jesus não nos pede que sejamos super-homens, super-mulheres, pede que sejamos super-normais e que aqueles dons que temos, que Ele próprio nos deu, ponhamos à sua disposição e Ele multiplicará. Mas para isso temos que pedir ao Senhor um coração magnânimo, um coração generoso, um coração que não é calculista, porque se este rapaz fosse calculista, ele teria guardado para si os 5 pães e 2 peixes. Como tinha um coração grande, ele entregou e nunca mais se esqueceu. Jesus alimentou 15.000 pessoas com os meus pães, com os meus peixes, com aquilo que eu levava, com aquilo que generosamente entreguei e que Ele soube multiplicar e alimentar toda aquela multidão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.